Fala, meus nobres, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius e você está no canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu quero dar meu pitaco sobre fundos imobiliários, né? Estamos vendo aí, nessa pandemia, fundos imobiliários de shopping, principalmente, não pagando os rendimentos, né? Que é natural que aconteça. E as pessoas estão muito na dúvida, me perguntando, vale a pena comprar fundo imobiliário? Vou vender? E aí eu queria falar um pouquinho aqui sobre fundos imobiliários e dar minha opinião, sincera como sempre, tá bom? Então, já pedi para você curtir, comentar e se inscrever no canal. Comenta aí, você está comprando fundos imobiliários, você está vendendo, o que você está fazendo, como que você enxerga esse mercado de fundos imobiliários. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar uma coisa que eu sempre critiquei, que eram os FOFs, né, que é os Funds on Funds, ou seja, os fundos de fundos. E eu sempre descia a lenha nos fundos de fundos, que eu achava que a pessoa tinha que fazer a própria seleção e tal. Eu fazia meio que uma... É que assim, quando você fala de fundos comparado com o ETF, eu tinha muito isso na minha cabeça, essa comparação, mas não faz o menor sentido. Fundos de fundos continuam distribuindo rendimentos. E para mim, fundos imobiliários é objetivo de diversificação, principalmente, mas o segundo prisma que eu mais gosto de fundos imobiliários é a geração da renda passiva, é o rendimento mensal. Tá? Eu não posso ser hipócrita de chegar aqui para vocês no canal e falar: ah não, fundo imobiliário é só para diversificar. Não, o fundo imobiliário me ajuda muito a fazer aportes, né, em momentos onde talvez a minha renda mensal, se eu sou CLT, já falei em alguns vídeos aqui, eu não consiga poupar tanto naquele mês, mas eu recebo dividendos, eu recebo rendimentos dos fundos imobiliários, e aí eu consigo comprar ou mais cotas do fundo ou ações, né? Então eles me ajudam muito nisso. Então, o meu objetivo com fundos imobiliários, particularmente, isso é meu, é rendimento mensal. Então não é ficar focando tanto na questão da rentabilidade, né? Mas eu respeito quem pensa diferente. E aí eu criticava muito o fato por exemplo, o BCFF11, falava, fundo de fundo não faz sentido, né? Tem a questão aí da tributação, você tem que pagar por taxa de administração e tal, que na verdade você não paga, é descontada já do próprio fundo. Mas quando chega uma crise igual essa, você percebe que talvez o seu pensamento não faça tanto sentido. Por quê? Imagina que eu gosto muito de shopping, né? Sou frequentador assíduo de shopping. E aí dentro da minha estratégia, dentro da minha lógica, se eu tivesse só fundo de shopping, nesse momento eu não estaria recebendo os rendimentos, que é o que me ajudam a comprar ações também. E com fundo de fundo, esse tipo de evento, né, de não pagar os rendimentos, eles são mitigados, porque o fundo de fundos, um BCFF, por exemplo, ele tem cotas dentro de outros fundos, ele consegue fazer um movimento de mercado ali, seja comprando ou vendendo, ou fazendo ajuste nas suas participações, para poder gerar aquilo que, no meu caso, é o meu interesse, que são os dividendos dos fundos imobiliários, né? Então, por exemplo, na última vez ele pagou 40, 53, nessa média aqui de 50, mais ou menos, ele vem pagando. Porque ele vai lá, o fundo de shopping não está pagando, então deixa eu tirar minha participação ou diminuir bastante a minha participação e aí eu vou ter mais participação em fundos de papel, em logística que continuam pagando dividendos e assim eu continuo fazendo essa distribuição para os meus cotistas. E assim, é que essa estratégia é minha, né, gente? Então eu não posso chegar em você e falar, não, você está errado, né, você está errado você está certo de não ter fundos de fundos. Mas para mim, aquele preconceito que eu tinha com fundos de fundos, ele acabou exatamente por questão de mercado, uma vez que meu objetivo é gerar renda passiva, né? Então você vê muitos fundos, então o próprio BCFF negociado abaixo do valor patrimonial, algo que era meio que impensável alguns meses atrás, né? Então você pega aqui um KNRI, por exemplo, é um fundo de lajes corporativas, bastante diversificado, gosto bastante desse fundo. Se eu não me engano, ele chegou a cair lá por R$120, R$126, uma coisa assim, né? Uma queda absurda. Também abaixo do valor patrimonial. Mas o que interessa no fundo para mim é isso aqui, ó. É o que ele vem pagando de rendimento. Porque é isso que me ajuda a comprar ações, é o que vai gerando a minha renda passiva, né? Mês a mês. Então, eu não fico com aquele conceito de que, não, fundo imobiliário é só diversificação. Respeito quem pensa assim, mas para mim não faz o menor sentido. Um fundo híbrido aqui, que tem participações em lajes corporativas, são 19 ativos em 3 estados, né? Muito diversificado. A gente vê aqui, tem prédio na Paulista, na Santa Efigênia, em Pinheiros. Então assim, não tem muito o que falar do fundo, né? Uma vacância baixa, né?
Talvez venha aumentar aí um pouco da vacância, né? A gente não sabe quantas empresas serão afetadas, serão fechadas. Agora, por exemplo, se eu tivesse fundo de shopping na carteira, eu não estaria tão preocupado. Por mais que meu objetivo fosse renda passiva, os shoppings continuam lá, né, galera? Os shoppings, a estrutura do shopping continua lá. E uma hora que voltar, volta tudo normal. Entre aspas, é óbvio que mesmo voltando tudo ao normal, durante alguns meses não vai ser ainda como era, né? Então vamos ver aqui o HGBS, por exemplo, que pra mim, na minha opinião, é o melhor fundo de shopping, né? Até já fiz um vídeo falando sobre isso. Também abaixo do valor patrimonial, né? Um fundo bastante diversificado. E aí quando a gente olha aqui, ó, 16 ativos e 5 estados, né? Shoppings excelentes e tal. A estrutura do shopping vai continuar lá. Então, eu não estaria tão preocupado, eu não faria venda, tá? Se eu tivesse, ainda mais vender na baixa, né? O famoso comprar na alta e vender na baixa, né, gente? Pelo amor de Deus. Não saia vendendo os seus fundos imobiliários de shopping que você tem porque parou de cortar rendimentos. Então, assim, por mais que a minha estratégia seja receber dividendos dos fundos imobiliários para ajudar a comprar ações ou comprar mais cotas do próprio fundo, eu não faria esse movimento de venda que para mim ele não é inteligente, né? Você comprou lá, aqui no topo, está vendendo no fundo. Parou de pagar rendimentos, ok, talvez seja um momento até de você aumentar a posição, né? Não estou aqui dando dica de compra de nenhum desses fundos, até porque eu não posso fazer isso, mas toma cuidado, porque ia entrar em pânico, né? É claro que os shoppings vão continuar sofrendo, né? As lojas vão voltar devagarzinho, talvez o volume de vendas não vai ser relevante ainda, mas o pensamento é sempre para longo prazo. E aí você compara sempre o rendimento de fundos imobiliários com o rendimento da renda fixa, né? Com o rendimento do CDI ali, a gente vê que historicamente vale muito a pena ter fundo imobiliário, além da questão da diversificação. Então, o que eu penso sobre fundo imobiliário é isso. Eu prezo muito por rendimento. Eu não sou mais um crítico dos fundos de fundos, né? Também não sou um entusiasta, mas não sou mais crítico, entendo. E para mim faz sentido. O que eu teria cuidado é de ter, sei lá, eu tenho um fundo de fundo e aí depois eu tenho mais 10 fundos imobiliários. Eu não acho que faz sentido, tá? Não vejo muito sentido nisso. Porque você tem um fundo de fundo, você já está diversificado, né? De certa forma. Então, eu não ficaria colocando muitos fundos já tendo um fundo de fundo para isso. Então, eu não diversificaria a esse ponto. Talvez você esteja até pulverizando demais a sua carteira de fundos imobiliários, mas cada um faz a sua gestão aí da melhor forma. Gosto muito de fundos multi-multi, ou seja, aqueles fundos igual a HGBS, por exemplo. Ele é um fundo multi-propriedades e multi-inquilinos, né? E multi-cidades, né? É bem espalhado ali e tal. Porque esses fundos são mais seguros. Mas você vê que mesmo esses fundos mais seguros, os multi-multi, que eu sempre defendi aqui, sofreram agora, né? Fundo de logística não vai sofrer tanto? Talvez não logo de cara, mas a tendência é que os fundos de logística também venham a sofrer ali quando começar mesmo, sabe? Se vier uma recessão, as empresas talvez tenham que fechar estoques, né? Então o fundo de fundo vem a sofrer. Por incrível que pareça, na minha opinião, os fundos que eu não gosto, mas que vêm a sofrer menos, são os fundos de banco, né? Aqueles fundos de agência bancária, tipo o fundo do Banco do Brasil, do Santander. Álvaro, você é louco? Não, faz sentido, porque esses fundos, pelo menos de curto prazo, tá? É lógico que no longo prazo eles vão sofrer, mas eu tô falando a realidade agora, de curto prazo, esses fundos eles vão, de certa forma, a agência tá lá, é um contrato atípico, continua tendo aluguel, mesmo que a agência esteja fechada, né? Tem o contrato lá de 1 ano, 2 anos, muitos vão vencer agora, né? Daqui a 2, 3 anos, mas no curto prazo esses fundos vão continuar pagando rendimentos. Em compensação, outros fundos talvez tenham que cortar rendimentos, baixar. Então, é só por isso que eu acho que fundos de agências bancárias no curto prazo vão sofrer menos. Mas no curto prazo, no longo prazo eu já não enxergo perenidade neles, né? A tendência é cada vez mais esses contratos irem vencendo e o banco não fazer a renovação daquela agência, daquelas agências que estão dentro do fundo, e aí conforme isso vai acontecendo, o fundo vai perdendo, vai começando a ficar obsoleto, né? Mas no curto prazo eu vejo que são fundos que vão sofrer menos a nível de rendimento, ou seja, a nível do que está pagando do seu dividendo mensal ali, e conforme eu já falei, na minha opinião, é o que eu mais prezo no fundo imobiliário. Não olho o dividend yield, eu olho a recorrência do pagamento, né? Mas, novamente, se eu tivesse fundo de shopping,
ficaria tranquilo, enxergaria talvez isso como uma oportunidade, dependendo do tanto que o fundo caiu, né? Vamos ver aqui, eu acho que o HGBS não caiu muito, vamos ver um fundo que... Mal 11, por exemplo. Vamos ver a rentabilidade dele. Ó, menos 27%, bem abaixo do valor patrimonial, né? Bem abaixo do valor patrimonial. Caiu bastante, apanhou bastante o fundo. E não tem muito o que fazer, né, gente? É isso mesmo que acontece. Tá? Então, nesse vídeo aí, isso é minha opinião sobre fundos imobiliários. Tentar tranquilizar vocês um pouquinho aí, dar meu pitaco. Aqui no canal não tenho tanto foco em fundos imobiliários, mas de vez em quando eu gosto de falar. Tem outros canais aí que falam bastante, que são até mais expert do que eu em fundos imobiliários. O canal do Rodrigo Colombo é um exemplo, eu gosto muito dos vídeos dele. Então fica a dica aí do canal do Rodrigo Colombo. Se eu não me engano é Viver de Dividendos. Algo desse tipo, eu vou deixar na descrição do vídeo depois, e aí vocês acessam o canal dele se vocês já não conhecerem. E ele é muito focado em fundos imobiliários, faz uma análise ali muito legal, eu gosto muito de assistir e aprendo bastante com ele, tá bom? Então nesse vídeo é isso, fico por aqui, forte abraço e até breve.